Agora você vai cruzar o Atlântico aí, né? E vou, olha isso aqui. Para quem conhece isso daqui, vamos ver. Eixe, me desconectei aqui sem querer. Quer que É. eu ponha alguma foto aqui, não? Enquanto você... Não, na verdade não. Vou falar aqui do seguinte assunto, cara. Há 230 anos atrás, em 1792, a França adotava La Marseillaise como hino nacional, né? Isso daqui remete a uma história que a gente vai voltar aí mais alguns séculos para trás, né? Então, voltando lá para o comecinho, final da Idade Antiga e começo da Idade Média, né? Então, o período que foi marcado ali, o começo da Idade Média ali com o fim do Império Romano, né, em 476, né? Onde o sistema político e econômico e social que predominou durante toda a Idade Média na Europa Ocidental foi o feudalismo, né? E já no fim da Idade Média, ali para os idos de 1453, esse fim da Idade Média que a gente não tem muita precisão. Alguns autores relacionam o fim da Idade Média com a tomada de Constantinopla pelos turcos, né? Outros autores eles têm com relação com a Guerra Espanhola, então tem mas é por volta ali de 1500, final de 1400, que encerrou ali a Idade Média. E nessa transição, a sociedade europeia ela adotou como um todo uma nova organização chamada de monarquia absolutista, né? Que você tinha ali, durante o feudalismo, você tinha os feudos, né? E cada senhor feudal ele era dono de uma porção de terra e ele tinha os seus empregados, ele tinha os seus... já era uma transição também do sistema escravagista, que era mais comum ali na Idade Antiga, para um sistema ali onde os empregados eles tinham algum tipo de remuneração, algum tipo de pagamento em torno do seu trabalho, e eles tinham também os pagamentos que eles tinham que fazer para os senhores feudais. Então, durante a monarquia absolutista, a sociedade ela era dividida em 3 estados, que era o clero, né? Então você tinha a igreja no topo da pirâmide, você tinha a nobreza, no qual faziam parte os senhores feudais, e tinha um rei soberano, né? Foi instituído aí mais no final aí da monarquia, da monarquia absolutista ali, melhor, a monarquia absolutista ela definiu que você tinha esses 3 estados e o rei soberano ele deu títulos de nobreza para os senhores feudais já no final aí da Idade Média, e os senhores feudais eles faziam as arrecadações e sustentavam o rei como o soberano de um país, né? E você tinha um terceiro estágio da pirâmide que era todo o povo, né? Junto com esse declínio aí da escravidão e do comércio e toda essa ruralização que aconteceu, que a população ela teve um movimento aí onde as terras começaram a ser arrendadas, a mão de obra começou a ser remunerada, surgiu uma classe de comerciantes e artesãos, que viviam à margem dessa unidade feudal e eles habitavam uma região externa chamada burgo. Então, eles eram conhecidos como os burgueses, né, que faziam burguesia. a burguesia. Eles começaram a fazer um sistema de comércio, né, das suas produções, das suas artes, dos seus produtos. E você tem aí, por que eu fui remeter tão lá atrás? Porque você tem aí o começo do capitalismo, né, que é você ter não só a busca por um lucro em cima de uma troca de mercadoria, mas você ter também uma disposição dessa mercadoria, você conseguir levar essa mercadoria a outros, você fazer uma troca, né? Então, um lugar que não tem trigo passa a ter trigo, um lugar que não tem carne, eles
invertem essa coisa. Então, não é mais o sistema exclusivo de troca, e você também não fica fechado no feudo com a sua produção, né? Você começa a ter uma disseminação aí de produtos, né? Então, o capitalismo já vem com isso daí. E a burguesia, ela já com essa evolução do capitalismo, o povo começou a se rebelar contra o clero e a nobreza, que eles gozavam de privilégios, né? E os burgueses eram os principais opositores ao sistema monárquico, né? Aí, já no século XVIII, né, a Revolução Francesa aconteceu, ela foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França e que marcou o fim dessa era do absolutismo na França. E foi significante para uma mudança de consciência mundial, né? O marco de início da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. A população parisiense, ela se rebelou, atacou a Bastilha, que era uma prisão onde eram enviados opositores do absolutismo monárquico francês, e assim começaram os movimentos para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte que ia definir os direitos dos cidadãos, né? O problema foi que, em 4/8, eles realmente publicaram uma Constituição, né? Que eles aboliam os privilégios os privilégios feudais, né, na França, e eles restringiam o poder do rei, né? Apesar de você ainda ter a figura do rei, eles restringiam, você começava a ter direitos dos cidadãos. Então, isso era a parte importante da Constituição. Só que isso não foi uma coisa legal, porque acabou transformando a França em uma monarquia constitucional, né? E isso frustrou aqueles que esperavam que a França seria uma república com ampla democracia. Então, não, isso foi tipo um cala-boca aí, um passa-moleque, né? Mas o povo não engoliu isso daí. E aí o povo continuou a revolução, né? O rei Luís XVI, na época, que era o rei vigente ali, né? Ele tentou fugir da França, mas ele foi capturado e foi decapitado no início de 1792, né? Em 25 de abril de 1792, o prefeito de Estrasburgo pediu para Roger de Lisle, né, que tem uma fotinho dele aí de um quadro, né, ele pediu para Roger de Lisle compor uma canção que reuniria os soldados de todas as partes para defender a pátria quando ela era ameaçada. Tá aí o Roger. Essa pintura aí é de Isidore Pilser, é de 1849. Ela está no Museu Histórico de Estrasburgo e retrata exatamente esse momento do jovem Roger de Lisle cantando a Marselhesa pela primeira vez, né? Na verdade, não se chamava Marselhesa, né? O prefeito de Estrasburgo pediu para que o Roger compusesse uma música para reunir os soldados quando a pátria estivesse ameaçada, e naquela noite o Roger escreveu Chant de guerre pour l'arme de Rhin. Eu não sei se é assim exatamente que se pronuncia, mas a tradução é a canção de guerra para o exército do Reno, né? Em 30 de julho de 1792, um jovem revolucionário chamado François Miraut cantou em uma reunião patriótica em Marsella essa música, e as tropas de Marsella acabaram adotando essa canção como Marcha da Guarda Nacional de Marsella. Em 30/7, os revolucionários de Marsella entraram em Paris, entoando a marcha, que passou a se chamar Marselhesa, porque vinha com o pessoal de Marsella. Né? E em 14/7 de 1795, houve um decreto que tornou a Marselhesa o primeiro hino da França. Muito bom. E está aí a Marselhesa que a gente conhece. Agora, uma coisa interessante dessa história aí também é a figura do Napoleão Bonaparte. Né? Isso vai remeter a uma outra história que a gente já falou aqui também no Remute, né? O Napoleão, ele teve um papel muito importante durante todo o período da Revolução Francesa, porque ele travou inúmeras batalhas dentro da França para evitar a volta da monarquia. Então,
existia uma resistência muito grande à monarquia e ao clero de abrir mão dos seus privilégios, e em contrapartida você tinha o povo. Então, o Napoleão estava do lado do povo e da revolução, né? Então, ele travou inúmeras batalhas. E ele enfrentou um monte de ataques de outros países que também tinham regime monárquico, que falaram, pô, esse cara vai ser um câncer que vai se espalhar pelo mundo inteiro, né? Se a França conseguir mudar o regime monárquico deles, a gente sofre risco aqui também. Então, outros países atacavam a França também, e o Napoleão defendia todo o processo, né? Então, a Revolução Francesa, ela durou 10 anos, ela foi de 1789 a 1799, né? Durou 10 anos, até o golpe de 18 de Brumário, que foi em 1799, que foi o mesmo ano que foi descoberta a Pedra de Roseta. Então, nesse período, o Napoleão também invadiu o Egito, e eles durante essa invasão do Egito, o Napoleão ele implantou uma série de coisas lá, ele implantou escolas, hospitais, ele fez uma série de benfeitorias lá, e ele estava transformando o Egito numa nova Paris ali, né? Estava tentando fazer isso daí. E para enfraquecer o Napoleão, a Inglaterra acabou invadindo o Egito e conquistou o Egito dele e descobriu a Pedra de Roseta, que a gente falou uns remutes atrás, e levou a pedra para a Grã-Bretanha depois, né? O golpe de 18 de Brumário ele foi organizado pelo Napoleão, que acabou elaborando uma nova Constituição, né, que substituiu a Constituição anterior, né? E ele assume o poder da França como primeiro cônsul da França por 10 anos. Era o que a Constituição rezava, né? O que ela falava a Constituição. Ele vai ter o cargo de primeiro cônsul da França e vai assumir o poder por 10 anos. No entanto, essa Constituição ele acabou mudando novamente, e no ano de 1804 ele escreveu uma nova Constituição, e ele se auto-intitulou imperador e se coroou como soberano e instaurou uma ditadura de novo na França. Então, saíram os reis absolutistas, daí entrou o imperador. A história se repete até hoje em todos os lugares do mundo, né? O cara critica, fala assim, não, o seu governo é uma porcaria, não sei o quê, eu vou entrar e vou mudar. Aí ele entra e faz as porcarias, começa ele a fazer as porcarias que o outro fazia, né? Se não pior, né? Então, e aí, quando ele tentou invadir Portugal, Dom João VI fugiu para o Brasil, né? E a família real veio para cá em 1808. Né? E você vê que o reflexo, para a gente, ele é tardio, porque a gente teve a nossa república aí bem mais tarde, 60, 70 anos depois aí, né? Mas é engraçado esse quadro que você mostrou aí do compositor cantando, né? E o cara que fez a imagem, a pintura, ele foi bem icônico ao colocar as roupas do cara azul, branco e vermelho, né? As cores da bandeira, né? Provavelmente ele não cantou desse jeito, né? Mas já fez todo um simbolismo com as cores da roupa do cidadão, né? E essa outra imagem aqui que você mandou aqui, você não vai falar alguma coisa dela? Isso daí, cara, é uma escultura que está no Arco do Triunfo, e são os revolucionários que eram de Marsella, são os revolucionários de Marsella quando eles marcham em Paris, simbolizando essa marcha dos revolucionários, que eles chamam de voluntários, né? Uhum. Você vê que são... Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Sacanagem, né, cara? Edith Piaf cantando a Marselhesa até emociona. Já é uma canção lindíssima, né, cara? É um dos hinos mais bonitos, e é uma canção lindíssima. Agora, na voz da Edith Piaf, se transforma numa ópera, né, cara? Se transforma num clássico. Sim.
E falar em clássico, você vê essa escultura lá na face do Arco do Triunfo, representa os soldados de Marsella, mas com motivos romanos, né? Você vê que toda a roupa toda é com motivos aí romanos. Quer dizer, quando você chega na época clássica, que iluminismo, isso tudo, o pessoal volta, né? A cultura, diferente do que era na Idade Média, volta aí à era clássica, né? Volta, as bases, né? Os romanos, os gregos, né? Exatamente.